Olá, eu sou o petiano Rafael Short, do grupo PET Elétrica UFBA, e hoje nós vamos falar sobre prismas. Um prisma é uma figura geométrica formada pela reunião de segmentos de reta e cujas faces superior e inferior se encontram em planos distintos. Isso pode ser percebido pela imagem mostrada aqui abaixo. Hoje nós temos ainda os elementos que constituem um prisma. Entre esses elementos estão suas bases, as suas faces laterais, os seus vértices, a sua altura e suas arestas da base e laterais. Um prisma pode receber algumas classificações. Entre essas classificações está a classificação a partir do polígono que se encontra em sua base. Se esse polígono for um triângulo, por exemplo, esse prisma será denominado um prisma triangular. Mas, por outro lado, se esse polígono for um pentágono, esse prisma será denominado um prisma pentagonal. Além disso, há a classificação ainda que depende do ângulo formado entre as arestas laterais desse prisma e a sua base. Se esse ângulo for de 90 graus, esse prisma será denominado um prisma reto, como esses das figuras da esquerda. Mas, se esse ângulo for diferente de 90 graus, esse prisma será denominado um prisma oblíquo, como esses mostrados aqui ao lado. Há ainda a classificação de um prisma como um prisma regular. Um prisma regular é um prisma reto, onde suas bases são polígonos regulares, como é essa figura mostrada abaixo. A seção transversal de um prisma será dada pela interseção entre um plano paralelo ao plano da base do prisma e o prisma. Os paralelepípedos são um tipo de prisma, onde as suas bases são paralelogramos. Um caso especial é o paralelepípedo reto-retângulo, onde as suas faces são retangulares e esse prisma é reto. Outro caso de prisma reto é o caso do cubo, onde suas faces são quadradas. As diagonais mais notáveis a serem faladas aqui são as diagonais do paralelepípedo reto-retângulo, que vai ser dada a partir dessa formulinha, que vai ser a ao quadrado mais b ao quadrado mais c ao quadrado, e tudo isso dentro de uma raiz quadrada, sendo que o a, o b e o c são justamente as dimensões desse paralelepípedo reto-retângulo. Para o caso do cubo, a sua diagonal será dada por a raiz de 3, onde a será o valor de alguma das dimensões do cubo. Nesse caso, todas são iguais a a. A área da superfície de um prisma poderá ser calculada da seguinte forma aqui. Ela será dada no caso, sua área total será dada por a área lateral somada às áreas de cada base. Nesse caso, nós temos duas bases, porque nós vamos ter a base de cima e a base de baixo. Cada uma é encontrada em um plano distinto. O volume de um prisma ele é mostrado aqui em diferentes situações. No caso do paralelepípedo, ela será dada pelo produto entre as dimensões desse paralelepípedo. Nesse caso, A vezes B vezes C. Para o caso do cubo, é análogo. Porém, o cubo tem todas as dimensões iguais. Então, nesse caso, seria A vezes A vezes A. Então, ficaríamos com o volume sendo igual a A ao cubo. Já o caso de um prisma, num conceito mais geral, é interessante notarmos da seguinte maneira. Se pegarmos, por exemplo, uma folha de papel, considerando que ela tem um volume desprezível por ser uma folha muito fina, e ela tiver formato retangular, A vezes B sendo a área da base, no caso a área dessa folha. Mas se colocarmos outras folhas sobrepondo a essa, nós vamos começar a enxergar algum certo volume de folhas. Então formaríamos uma figura análoga a essa aqui, considerando que nós colocássemos folhas até uma altura H. Então, o produto da área da base, essa base formada por uma folha apenas, vezes a altura que nós atingirmos, vai constituir justamente o volume desse sólido formado pelas folhas, por essa sobreposição de folhas. E isso daria justamente o volume geral de um prisma, que será dado pela área da base do prisma vezes a altura dele. Certo? Vamos fazer agora um exercício aqui para fixarmos melhor o conteúdo que nós exploramos. Vamos lá, essa questão aqui foi feita em uma das edições do Enem. Uma editora pretende despachar um lote de livros, agrupados em 100 pacotes de 20 por 20 por 30 centímetros. A transportadora acondicionará esses pacotes em caixas com formato de bloco retangular
de 40 centímetros por 40 centímetros por 60 centímetros. A quantidade mínima necessária de caixas para esse envio é... Então, para fazer essa questão aqui, é interessante pensarmos, primeiro, numa fórmula que nos permita calcular esses volumes. E a fórmula, conforme já vimos, é essa mostrada justamente acima. Área da base vezes altura. Então, desse modo, nós já temos uma fórmula para conseguirmos fazer essas contas. Então, precisamos primeiro do volume para o caso de um pacote. E de um volume para o pacote. E de um volume para cada caixa. Pode ser observado aqui que o volume de um pacote será dado por 20 vezes 20 vezes 30. Isso daqui resultará em 12.000 centímetros cúbicos. Para o volume da caixa, nós vamos ficar com o produto 40 vezes 40 vezes 60, que nesse caso vai resultar em 96.000 centímetros cúbicos. Com isso, nós podemos perceber quantos pacotes cabem dentro de uma caixa. Para isso, vamos fazer a seguinte divisão. O volume de uma caixa dividido pelo volume de um pacote. E nós vamos obter, então, com isso, o resultado de 8 pacotes é a quantidade que cabe dentro de uma caixa. A partir desse resultado, nós podemos usar o nosso conhecimento de regra de 3, que já foi explorado em outra aula aqui do canal. E nós vamos fazer 8 pacotes, vou escrever aqui como PAC, é a quantidade que cabe dentro de uma caixa. Se fossem 100 pacotes, nós precisaríamos de X caixas. Então vamos lá agora calcular quanto vale o valor de X. Fazendo aqui, né? Nós vamos ficar com 8x igual a 100 e o x igual a 12,5 caixas. Desse modo, como podemos ver, o resultado que deu 12,5, nesse caso ele pede a quantidade mínima necessária. Nós já podemos analisar aqui pelas alternativas que não podem ser 9, nem 11. Então, nos restaria aqui o 13, porque ele pede a quantidade mínima necessária. Então, teria que ser uma quantidade que permitisse caber essas 12 caixas e meia. Então, galera, por hoje nós vamos ficar por aqui. Não se esqueça de curtir o vídeo e compartilhar com pessoas que possam ser ajudadas por ele. Até mais!